Olá, bem-vindo ao Cultura Entrevista. Faltam 27 dias para as eleições municipais de 2012. Para muitas chapas em disputa, esta reta final de campanha é fundamental, ou para consolidar um resultado já estabelecido, ou para virar o jogo da disputa. No meio desse turbilhão, o eleitor, que é na prática o grande astro desse processo, pois cabe a ele a decisão da eleição, acompanha tudo. Denúncias, trocas de acusações, promessas nem sempre condizentes com a realidade, e se vê diante de um desafio, escolher um ou dois candidatos, entre dezenas até centenas, um vereador e um prefeito. No meio desse processo, desencadeado pelos partidos e coligações e conduzido pela Justiça Eleitoral, acompanhada pelo Ministério Público, atuam outras instâncias da sociedade. Uma delas, a Ouvidoria Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. A comarca de Ipatinga, composta também pelos municípios de Ipaba e Santana do Paraíso, conta com 3 ouvidores. Um deles é o advogado José Ailton de Fátima, que está conosco aqui hoje no Cultura Entrevista. Doutor Ailton, obrigado pela sua participação aqui na Cultura. Primeiro, eu agradeço pelo convite para poder estar aqui para prestar alguns esclarecimentos para o eleitorado de Ipatinga, Santana do Paraíso e Ipaba, com relação ao pleito eleitoral de 2012. Para quem ainda não o conhece, fale um pouco da sua história. O senhor veio de onde? Está em Ipatinga há quanto tempo no exercício do direito? Eu moro em Ipatinga há 56 anos, sou nascido em Antônio Dias, aqui na região mesmo, e tenho a felicidade de me considerar um cidadão ipatinguense. Estou advogando já há 15 anos, e com a família toda, já 2 filhos formando em direito, um formou agora em junho e uma que forma o ano que vem. E a felicidade de trabalhar junto com o povo, junto com as questões sociais, que é o mais importante, que a gente possa dar um apoio à sociedade em relação à nossa profissão, ao trabalho que é prestado e, acima de tudo, esclarecer aquilo que a sociedade precisa durante esse pleito eleitoral. O senhor de fato é de Ipatinga, porque afinal de contas, Antônio Dias é a terra-mãe aqui dessa região toda, né? Era a comarca que abrangia Coronel Fabriciano, que por sua vez abrangia Ipatinga. Né? Muito honrado, porque Antônio Dias é a cidade mais velha da nossa região. De Antônio Dias que surgiu Nova Era, surgiu Timóteo, surgiu Coronel Fabriciano, surgiu Ipatinga, e assim todas as cidades que compõem esse cordão naquela região ao redor da Mata do Parque. Sem querer desviar o assunto, tem muita gente que diz que o Vale do Aço tem uma dívida com o Antônio Dias. Né? Com certeza. É de lá que surgiu os grandes pioneiros que fundaram e cresceram o Vale do Aço e ajudaram no crescimento e no desenvolvimento do Vale do Aço. É uma terra maravilhosa. Doutor, fale um pouco sobre a Ouvidoria Eleitoral da OAB. Campo de atuação, a sede, o contato. O que é, afinal de contas, a Ouvidoria Eleitoral? Alex, a ouvidoria da OAB, ela foi criada justamente para auxiliar a sociedade, o eleitor, nas questões preliminares com relação aos problemas. E muitas das vezes o eleitor traz um problema levanta uma questão polêmica com relação a um candidato, e essa situação às vezes não era tomada a termo, não tomava as questões que às vezes era necessário para impedir uma fraude ou qualquer coisa dessa natureza. Então, a lei ela é muito segura com relação, a lei eleitoral ela é muito segura com relação aos princípios fundamentais para que o cidadão possa ser candidato a um pleito, seja de prefeito, vereador, governador, senador, presidente da República e deputados. Ela tem esse princípio. Então, o que acontece? Como o clamor da sociedade era muito grande e, às vezes, imperava o poder do cidadão, que às vezes se julgava acima da lei, e muitas vezes os casos não eram apurados. Até porque que a justiça tem feito o seu papel dentro daquilo que a lei determina para não deixar, para impedir que candidatos que não tenham competência, que não tenha capacidade, que não tenha uma ficha detalhada com relação aos princípios da legalidade. Então, a OAB criou esse mecanismo de também contribuir para a justiça eleitoral durante todo o processo em que algum cidadão que venha a ter alguma queixa fundamentada, documentada, trazer para nós, que nós iremos relatar essa situação, documentar essa situação e encaminhar ao Ministério Público Eleitoral, que com certeza dará o prosseguimento com os fundamentos que tiver naquelas questões, encaminhar à Justiça para que possa tomar as decisões necessárias para prevenir e responsabilizar aqueles que não agem de acordo com o que determina a lei. O senhor disse aí que vai encaminha a eventual apuração de irregularidade para o Ministério Público. Para que o cidadão entenda, a lei permite, ou pelo menos a democracia determina que os cidadãos devem todos participar do processo de fiscalização, mas na hora de representar,
é só o Ministério Público ou partes interessadas, ou seja, partidos políticos, coligações? Qualquer pessoa, qualquer partido político, qualquer situação onde tiver uma reclamação fundamentada, documentada e que tem substância suficiente para que possa dar um andamento processual, sim, eles podem trazer tanto para a OAB, para a ouvidoria da OAB, e depois, ou também diretamente ao Ministério Público Eleitoral ou ao juiz eleitoral. Ele não precisa escolher a quem levar, certo? O juiz ele tem a competência de receber também, encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público dê o andamento para que posteriormente, após a apuração dos fatos, seja julgada aquelas questões inerentes a qualquer situação que for adversa à lei eleitoral. Vamos ser pragmáticos aqui. Por exemplo, crime eleitoral, compra de voto. Que tipo de prova poderia ser usada para fundamentar uma ação por compra de voto? Uma das provas que elas têm sido muito difundida e muitas vezes debatida é a prova testemunhal da compra de voto, certo? Às vezes o cidadão chega para fazer uma reclamação com a gente na OAB ou com o Ministério Público ou com a Justiça Eleitoral, com certeza ele vem fundamentado em algumas situações. Muitas das vezes são provas, Alex, que não que são frágeis, que não tem substância suficiente para que o Ministério Público ou a Justiça ou até a OAB, através da sua ouvidoria, possa dar essa decisão, possa dar encaminhamento ou que possa ser julgado. Agora, sim, às vezes o cidadão compra o outro com um poste de energia, um padrão de energia, ou com uma lata de tinta. Uma promessa de cesta básica. Uma promessa de cesta básica, certo? Então, isso tudo são crimes que a lei pune e tem que ser documentado, ou se, às vezes, o cidadão pode até filmar, pode fotografar e pode ter uma prova testemunhal de que aquele brinde que foi doado, ele foi doado em troca de um voto. E isso não pode acontecer. E nós precisamos que o eleitor, que parte da premissa que ele acha que deve levar vantagem com essa situação, nós entendemos que o eleitor também deve ter critério, deve entender que isso não é o melhor meio dele eleger, dele votar. Ele tem que votar com a consciência, com o equilíbrio, com o bom senso e no candidato que ele entender ser o melhor para ele, certo? É onde eu digo, me permita repetir aqui, já repeti em várias vezes, certo? O exercício da cidadania, ele não começa nos votos nulos, nem nos votos brancos, ele começa no voto legal, naquele que você escolhe, naquele que você entende ser o melhor para você. Agora, se você escolheu aquele candidato que não foi fiel, não foi uma pessoa que merecesse o seu voto, que troque na próxima eleição. Mas não que chegue, porque estou chateado, estou revoltado com isso, eu vou votar nulo. Não é essa a situação. Nós não queremos isso. Eu acho que o eleitor ele tem que escolher, porque é um direito, porque são tantos candidatos, se todos ali estão inscritos, é porque foram liberados para que possam participar do pleito eleitoral. Esta é uma questão que nós temos que analisar para que o eleitor saiba escolher. É um direito. E ele escolhendo, com certeza está gerindo a Câmara Municipal, que vai criar as leis municipais para que poder dirimir as questões do nosso município. O prefeito da nossa cidade, que vai gerir os destinos do nosso município. Sim, eu costumo dizer aqui, da limpeza pública, da passagem do ônibus, do pãozinho lá na padaria. Tudo. Até a consulta de alta complexidade ou o exame de alta complexidade do parente vai depender da gestão pública. E tudo isso depende. Então, é isso que eu te digo, Alex. O eleitor ele tem que escolher. Ele deve escolher. Mesmo que depois ele venha a ser traído pela aquela credibilidade que ele depositou naquele candidato. Mas ele tem que escolher, ele tem que votar. Porque se ele votou de acordo com o candidato que ele escolheu, no meio de mais de 350 candidatos a vereador, ele tem um que ele possa escolher. Ele nunca deve ir por aquele que vem e compra com alguma coisa, com uma lata de óleo, com uma cesta básica, com um padrão de energia, com um saco de cimento. Isso não é justo. O candidato, ele tem que primeiro ter probidade. E o eleitor também tem que usar a sua probidade para eleger e votar naquele que ele entender ser o melhor. E se aquele que ele achou, repito, não for o melhor que ele pensou, que troque na próxima eleição. Um dia, com certeza, nós vamos chegar num ponto que nós vamos debater um pouquinho para frente sobre a lei do ficha limpa, que a estrutura do processo eleitoral vai trazer bons resultados no futuro. Deixa eu aproveitar, já que você está falando dessa questão da validação do voto, tem muita gente que faz uma campanha pelo voto nulo, como forma de protesto e mostrar para a Justiça Eleitoral que não está satisfeito com todo o andamento, e aí vamos voltar todo mundo em branco e provocar o cancelamento dessa eleição. Isso é verdade? Acontece esse tipo de manifestação. Nós temos em Ipatinga alguém fazendo não vou citar, porque é uma pessoa que eu até conheço e respeito e gosto muito, fazendo uma campanha pelo voto branco, ou pelo voto nulo.
Não é esse o procedimento. Vou repetir aqui. Eu entendo que o processo eleitoral é para gerir o destino do nosso município. E o cidadão, ele tem que escolher. E fazer esse tipo de campanha é aquilo que eu disse. O exercício da cidadania não começa no princípio do voto nulo e branco. Começa quando ele elege alguém para gerir os destinos do município em que ele mora. Certo? Então, esse é o princípio basilar que tem, que respeita o posicionamento dessa pessoa. Respeita o posicionamento desses que acham que deve votar branco ou nulo, ou até para anular uma eleição. Certo? Mas é uma questão que, eu repito, deve sim mudar e votar em quem ele tem alguém que ele possa escolher. É impossível no meio de 350 você não poder escolher um. Nós temos 4 candidatos a prefeito, certo? Nós temos a Cecília, nós temos a Rosângela, nós temos o Gés, nós temos o Cristiano. E são 4 boas pessoas e que estão lá sem qualquer problema com a justiça eleitoral, porque são candidatos legalizados e sem ter qualquer impedimento para que eles possam colocar o nome à apreciação do eleitor, tanto a Cecília, tanto a Rosângela, tanto o Dr. Gés Nascimento e quanto o Cristiano. Eles estão ali para trazer para a sociedade o que for melhor dentro dos debates, dentro de uma linguagem pura, sem ataques, sem ofensas, porque isso não leva a nada. O que leva é o candidato ser probo, que todos 4 têm competência para isso, são 4 candidatos probos, porque se não tivessem, não poderiam estar registrados. Felizmente, nenhum deles tem qualquer questão que possa impedi-los de vir, quando ser eleitos, tomar posse em nosso município. Isso é muito importante. Então, nos 4, nós temos aí que quem for partidário do Cristiano, que vote no Cristiano. Quem for partidário da Cecília, que vote na Cecília. Quem for do Gés, que vote no Gés. Quem for da Rosângela, que vote na Rosângela. Mas que escolha um dos 4. Eles têm perfis bastante diferentes do outro aí. São 4 oportunidades de escolha. Só voltando nessa questão do voto branco, essa história de 50% ou mais um de votos brancos anula a eleição, vamos deixar claro, isso não cancela a eleição por si só. De maneira alguma. O número alto de votos brancos poderia cancelar a eleição, provocar nulidade e convocar uma nova eleição se o candidato eleito com voto mínimo for impugnado. É isso justamente, mesmo que diz a lei. A lei fala bem claro sobre isso. Se o candidato que tiver a minoria de votos, tiver um número suficiente de votos em relação que foi inferior ao nulos e brancos, com certeza, se ele não tiver impugnação, prevalece a eleição dele. O sujeito pode ser eleito com 10 votos, com 5 votos. Com certeza. Se 5 for a maioria de votos válidos. Isso. Porque quando o sujeito... Gente, um apelo até para quem gosta de ficar replicando coisas na internet, reproduzindo isso em rede social, no Facebook, no Twitter. Procurar uma informação mais real, com a fonte mais correta, antes de disseminar essas informações por aí, que não são informações corretas. A rede social, da mesma forma que veio para, aí permita-me dar uma opinião, veio para trazer um grande benefício para diversificar, democratizar a informação, que antigamente só estava nos livros, nas bibliotecas, e nem sempre ao acesso de todo mundo, veio também trazer muita porcaria, muito lixo, muita informação equivocada. Essa questão do voto branco é uma das grandes asneiras que circula pela rede mundial de computadores. Então, aí, outro minuto só para nosso intervalo aqui, e nós voltamos logo na sequência com a seguinte pergunta: como está o acompanhamento da ouvidoria eleitoral da OAB nas eleições em Ipatinga? Muitas denúncias, muitas reclamações dos eleitores? Daqui a pouco. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons,
perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Djafer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. De volta ao Cultura Entrevista. E hoje traz ao debate, a entrevista, o assunto eleições municipais de 7 de outubro. Doutor Zé Hilton, há 27 dias do pleito, a ouvidoria já recebeu alguma denúncia de irregularidade na campanha? Como é que está a manifestação do eleitorado com relação ao andamento do processo em si da disputa? Alex, felizmente não. Muito importante que até agora nós não recebamos, não tivesse recebido nenhuma reclamação quanto aos procedimentos dos candidatos. É um pleito que está correndo tranquilamente, a não ser em questões internas de mandados judiciais, às vezes, com relação a alguns panfletos, algumas situações. Mas no decorrer de todo o processo eleitoral, até agora, nós não tivemos nenhuma queixa de compra, de improbidade ou de qualquer coisa com relação ao processo eleitoral que começou e encerra no dia 7 de outubro. Esse recente episódio de várias cassações de mandatos que ocorreu em Timóteo e em Ipatinga também, deu mostras de que a lei é rigorosa e que há, sobretudo, fiscalização e pessoas atuando no sentido de coibir irregularidades. Né? Muito importante a Lei Complementar 135, que ela é uma lei de um projeto da Igreja Católica, com as outras instituições de classe, as outras igrejas, que em 1997 que se iniciou isso aí, e ela veio a ser votada muitos anos depois, no dia 5 de maio de 2010 pela Câmara Federal, no dia 19 de maio pelo Senado, e no dia 10 de junho foi sancionada pelo Presidente da República. Então, a Lei Complementar 135 é, no meu entendimento, uma lei muito importante. Essa lei ela não pode voltar, ela não deve retroagir, com certeza não vai retroagir, até porque, que nós vamos falar mais para frente sobre alguma coisa sobre isso aí, ela veio para ficar e com isso vai sim selecionar aquele que pode ser candidato e que pode representar os interesses da sociedade. A LC 131 que o senhor cita aí é a lei que ficou popularmente conhecida como lei da ficha limpa, não é isso? Sim, a lei da ficha limpa, para esclarecer melhor para o eleitor. Para o telespectador da TV Cultura, a Lei 135, a Lei Complementar 135, ela versa tão somente sobre o candidato que não tenha qualquer problema em sua vida pregressa, que não tem nenhuma condenação, que não tem em segunda instância já com trânsito em julgado, ou que não tiver trânsito em julgado, que tiver em direito em recurso, todo aquele candidato condenado em primeira instância e depois confirmado em sentença de segunda instância, mesmo que ele tenha direito a recorrer para instâncias superiores, ele não pode ser candidato a qualquer pleito eletivo para o município, para o Estado ou para a União Federal. Tá. Eu entrevistei um colega advogado, um colega do senhor, e ele estava indignado com o artigo 16 da Lei Geral das Eleições, que permite que os sujeitos mantenham a sua candidatura, mantenham a campanha nas ruas, mesmo se lá na segunda instância, ou seja, no Tribunal Regional Eleitoral, for decretado que ele não está em dias para concorrer. Ele mantém na rua a campanha e vai recorrer ou dentro do próprio tribunal ou vai para a terceira instância em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral. Tem que revisar isso, doutor? Eu entendo que sim. Porque a própria lei do Ficha Limpa, a própria Lei Complementar 135, ela diz bem claro: todo aquele que tenha condenação por um colegiado, ele não pode ser candidato. Mas, infelizmente, a gama de recursos são muito grandes e ainda estão usando dessas artimanhas e estão conseguindo manter-se alguns candidatos nas urnas. E é um direito do candidato estar na urna, porque quem vai julgar posteriormente vai ser um colegiado e nós não podemos pré-julgar ninguém, muito menos aqueles que estão em grau de recurso e com seus nomes incluídos nas urnas eletrônicas até o dia 7 de outubro. É muito importante, Alex, que o cidadão ele tem que entender que a lei ela vem para assegurar o direito de um como de outro, tanto do eleitor quanto do candidato. E se o candidato tem direito a recursos, quem vai decidir são as cortes. E as cortes já começam no início, certo? Tem a candidatura deferida, excelente. Tem algum recurso que impeça e através de recurso para a instância superior, como o TSE, como você bem disse aqui, não impede que ele possa manter o nome dele nas urnas. Agora, o resultado a posteriori é que nós não podemos antecipar. Por quê?
a decisão é do colegiado, que ainda não chegou ao conhecimento da sociedade nem dos eleitores. Ou seja, causa incerteza no eleitorado. Ele vota no candidato e não sabe se ele vai tomar posse, se ele vai conseguir governar sequer. Causa essa incerteza e uma insegurança até para o município, certo? E nós vemos essa questão, ela tem que ser analisada por um prisma onde a gente tem que pensar, vou votar nesse candidato ou nesse? Vou manter a minha cidade com equilíbrio ou não? Mas são decisões que nós não podemos questionar aqui. São decisões que quem toma essas decisões é o tribunal, são as cortes superiores. E tudo é possível. O candidato que está em grau de recurso provar a sua inocência e, com certeza, tomar posse e dar continuidade ao seu projeto para o município, para qualquer município que tenha se prontificado a ser candidato. Vamos reforçar aqui, doutor Ailton, o endereço. Eu deveria ter perguntado isso anteriormente, e reforçar o endereço e horário de atendimento, sobretudo da ouvidoria eleitoral. O cidadão que nos acompanha pela TV Cultura e tem uma reclamação, já tem talvez uma foto, uma gravação, pessoal, isso aqui é uma prova de que há uma irregularidade em andamento aqui no processo. Vou denunciar isso para a ouvidoria. A quem procurar o local e horário? Primeira coisa, procurar a OAB na Avenida João Valentim Pascoal, número 103, sala 302. É a sede em frente à rodoviária de Patinga, onde está situada a sede da OAB. Avenida João Valentim Pascoal, número 103, sala 302. Lá, se você tiver, com certeza, alguma questão relacionada à compra de voto, à improbidade administrativa, a qualquer situação que venha trazer prejuízo para o eleitor, é só encaminhar essas denúncias devidamente comprovadas para esse endereço que nós informamos aqui, que nós vamos receber, vamos fazer um relatório e imediatamente após o relatório detalhado, enviar ao Ministério Público Eleitoral, que também irá tomar as suas providências e depois encaminhar à Justiça para que o juiz dê a decisão final, a decisão sobre os fatos, para poder decidir se esse candidato pode ou não ser mantido durante o período eleitoral ou se pode tomar posse quando eleito, se caso for eleito. Sobre embasamento das provas, acredito que nenhuma pessoa teria coragem de denunciar uma coisa indevidamente, uma prova forjada, mas enfim, é preciso que as provas sejam sólidas, que elas tenham, sobretudo, não tenham, sobretudo, estejam livres de má fé, não é isso? É o primeiro caso, né, Alex? Nós temos, por isso que eu te digo, o julgar é muito difícil julgar as pessoas, mas acusações também sem fundamento, não é este o princípio basilar do direito. Eu entendo que o cidadão, o eleitor, que tem alguma queixa contra qualquer candidato, que a faça fundamentada, documentada, pode ser com prova testemunhal, pode ser através de filmagens, pode ser através de fotografias. Tudo isso é muito importante, certo? Para que a gente tome uma decisão, encaminha para os órgãos competentes, que é o Ministério Público Eleitoral, depois a Justiça Eleitoral, para que as decisões sejam feitas com critério, para que também não traga prejuízo por denunciar incorretamente um candidato, às vezes, por simples mero capricho, porque eu não gosto do candidato. Não é esse o procedimento. Se você tiver denúncia, que faça. Mas faça com critério, com fundamento e com respeito aos direitos da cidadania do cidadão, da pessoa. Há um histórico, doutor Ailton, da atuação da ouvidoria eleitoral nos anos anteriores, que não é o primeiro ano que forma-se essa ouvidoria aqui na OAB em Patinga, não é isso? Eu fui ouvidor no pleito quando o doutor Adélio era presidente da OAB e me senti honrado quando o doutor Eduardo me convidou novamente para fazer parte da ouvidoria. Hoje nós somos 3 ouvidores. É o doutor Dene Franco, lá do Ipaba, e a doutora Elizabeth Jordão. Nós temos aí uma divisão de tarefas. Como o doutor Dene é lá do Ipaba, ele não participa daquelas situações. Então, ele participa de Patinga e Santana do Paraíso. Sim. E eu e a doutora Elizabeth, ele participamos já das demais cidades. Eu fico juntamente com eles com o Ipaba, exceto o doutor Dene, que por causa do parentesco com o candidato, ele, a pedido dele mesmo, por questão ética, que é um excelente profissional ético, tem um grande respeito pelo doutor Dene, então ele, por princípio, ele pediu que não ficasse como ouvidor na cidade de Ipaba, porque ele tem parente que é candidato. E ele ficou com Ipatinga e Santana do Paraíso, e eu e a doutora Elizabeth ficamos com Ipatinga, Santana do Paraíso e Ipaba, para a gente poder dividir essas tarefas. Mas, felizmente, Alex, estamos com um pleito tranquilo. Até agora, nenhuma queixa com relação a qualquer ato de improbidade por qualquer parte dos candidatos. E isso nos traz um grande alívio, uma grande alegria, até porque que esta é a forma democrática de exercer o direito de cidadania do próprio candidato e do cidadão. E nós estamos aí. Um minuto para o intervalo. Nós voltamos com mais detalhes sobre essa questão da ficha limpa.
que papel que deve ter o partido político, a coligação, na hora de indicar os candidatos? É possível permitir que se passe lá na convenção algum candidato que vai dar problema depois? Logo depois do intervalo, aqui no Cultura Entrevista. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, em Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Reta final do Cultura Entrevista. Eu lembro que o Tribunal Regional Eleitoral julgou neste ano 2.570 recursos contra 2.400 em 2008, recursos contra candidatos a vereador e a prefeito. Centenas de candidatos foram impugnados, tanto a vereador quanto a prefeito em vários municípios mineiros, doutor Ailton. O que o senhor pensa sobre essa questão? Quer dizer, se estão sendo impugnados lá no TRE, é porque também já foram impugnados na primeira instância pelo juiz das zonas eleitorais, e significa que as coligações, os partidos políticos deixaram gente sem condições de se candidatar, passar nas convenções. Que responsabilidade que deve ter os dirigentes partidários nesse processo da ficha limpa? Brilhante a sua pergunta, Alex. Eu vejo o seguinte, vejam bem, a lei complementar 135, ela fala que o candidato deve ter ficha limpa, entre aspas, ficha limpa, mas o certo é ficha limpa. Então eu entendo que os candidatos, que os partidos, eles devam sim, quando fazer uma seleção de candidatos para vereador, para prefeito, para deputados, para o Senado, até para presidente, procurar entre tantos candidatos aqueles que realmente preenchem os requisitos, de que tenham uma ficha limpa, que tenham uma lisura em toda a sua vida pessoal, profissional. E isso é muito importante, que os partidos façam a seleção para evitar alguns casos que acontecem, que o candidato que eles colocam, às vezes, acaba ganhando a eleição e não podendo tomar posse. Isso não é justo. É por isso que eu digo, os partidos têm sim, têm por obrigação fazer uma filtragem, fazer uma seleção de candidatos que realmente possam preencher os quadros para que concorram em número suficiente, onde possam, naquele grupo de pessoas, tirar um ou mais que possam realmente representar os interesses dos eleitores, tanto nas câmaras quanto nas prefeituras, no governo do Estado e no governo federal. Então, o senhor me lembrava aqui no começo da entrevista também que há, lá nos tribunais superiores, uma ampla discussão sobre a aplicação da ficha limpa, né, da Lei Complementar 131 de 2010. Inclusive, há divergência entre os próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que está essa situação? Em 2010, Alex, na implantação da lei Complementar 135, que é a lei do ficha limpa, houve algumas divergências entre alguns ministros. O ministro Celso de Mello, com o Peluso, e o ministro Dias Toffoli, eles votaram contra a aplicação da lei do ficha limpa se o candidato não tivesse sentença penal condenatória em segundo grau. Mas foram vencidos, porque o presidente do TSE à época, o Lewandowski, ele levantou a questão, levou para o plenário, e o plenário venceu essa situação, onde esses 3 ministros foram vencidos, votos vencidos em relação à lei do ficha limpa. E nessa situação é que eu vejo, Alex, é que nós precisamos, a lei ela é muito importante, a lei ela veio para colar, tenho certeza que ela não vai sair, e acima de tudo, hoje, volto naquela situação que eu te disse, daquele candidato que quer votar nulo, daquele eleitor que quer votar nulo e quer votar branco.
Eu digo para ele, não vote nulo e nem vote branco, escolha. Porque esta lei, ela veio para garantir o direito desse eleitor que às vezes está insatisfeito. Então, esse eleitor que está insatisfeito, ele vai sentir que daqui para frente ele vai ter sim candidatos bons para votar e para eleger, porque ela vai purificando. A lei veio para purificar, ela veio para colar e veio para ficar e não vai votar mesmo. Essa lei não vai retroagir. E com certeza, nós só vamos ter, digo para aquele eleitor que às vezes está insatisfeito, está revoltado, e fazendo campanha para votar branco, para votar nulo. Peço, que é um direito dele manifestar dessa forma, mas que reflita, que vote, escolha um candidato. Porque daqui para frente, com essas mudanças, eu digo para você, ao longo dos anos, daqui para frente, nós não vamos ter mais candidato com problema tomando posse nos municípios, nem no Estado, nem na União. Por quê? É justamente por causa da lei. A lei, ela é positiva, ela é uma lei que vai trazer resultados de forma benéfica para a sociedade, para o eleitor, e nós que saímos ganhando com isso. A sociedade que está ganhando. E nós estamos aí à disposição para qualquer esclarecimento quanto a essa situação. Hoje, você disse, o cidadão exerce o direito dele. Eu quero votar nulo, quero votar branco. Mas eu digo, o exercício da cidadania, repito, não começa por esses votos. Começa pelo voto legal. Não está satisfeito? Escolhe no próximo. E com essa lei, volto a finalizar com você nessa forma. Com essa lei 135, completar 135, que é a lei do ficha limpa, você pode ter certeza. Daqui para frente, nós só vamos ter candidato com ficha limpa. E aqueles candidatos com ficha limpa que vierem a macular a imagem dele, a imagem do município, a imagem do Estado ou da União, vão ser execrados do processo eleitoral daqui para frente, porque a lei ela é importantíssima e muito boa para que nós possamos ter um processo democrático onde o cidadão só vai ter a ganhar com isso. Doutor Ailton, vamos imaginar aqui um cidadão que nos acompanha agora, e ele pegou a entrevista pela metade e até agora não tinha se antenado muito com relação à ficha limpa, não. Pô, mas peraí, como é que um prefeito vira um ficha suja? Como é que um deputado vira um ficha suja, um vereador vira um ficha suja, mas tão sujo que não pode nem ser candidato mais? Como que o sujeito se torna um ficha suja? São os atos de improbidade administrativa. É não gerenciar aquilo que ele foi votado e eleito. Desvio do dinheiro público? É o desvio do dinheiro público, a compra de voto. Prestação de contas não adequada? Justamente. Eu posso falar um minutinho sobre prestação de contas? À vontade. Prestação de contas. Existem dois tipos de prestação de contas. Tem a prestação de contas do candidato e tem a prestação de contas do eleitor. Ah, isso é muito bom ficar claro, as pessoas fazem uma confusão enorme com relação. Por exemplo, aí, teve candidatos que teve problema com a prestação de contas do candidato, da campanha dele. E tem candidatos que teve prestação de contas na administração pública. Já foi prefeito, um ex-prefeito, um ex-presidente de Câmara. Isso. Nada impede que esse que teve problema com a sua prestação de contas pessoal de sua campanha possa, desde que ele acerte a sua situação com a justiça eleitoral, ele pode ser candidato. Esse pode. Agora, aquele candidato que tem problema administrativo no exercício da sua função pública, este tiver condenação em primeira instância e confirmada por um colegiado de segunda instância, este não pode registrar sua candidatura. Pode ser uma decisão, por exemplo, do Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas do Estado? Justamente. Qualquer decisão dessa aí, ela tem peso político para poder impedir, peso legal, não é político, peso legal para impedir que o candidato possa registrar sua candidatura a qualquer pleito eletivo dentro da nossa federação. Tá, o sujeito é condenado também na esfera civil. Teve um problema lá na empresa, ele teve uma condenação no Tribunal de Justiça, na Justiça Comum. Também é um ficha suja? É um ficha suja. Ele está impedido de ser? Ele está impedido porque ele tem um processo dentro de uma empresa que ele trabalhou para prestar um serviço, onde houve qualquer desvio, com certeza aí ele vai responder na seara criminal. E se ele respondeu, tem processo criminal, com certeza ele não pode ser candidato a qualquer pleito eletivo. Temos que lembrar aqui dos rigores da Lei de Responsabilidade Fiscal com relação aos gestores públicos, que tem um peso também fundamental nisso. É uma lei que reforça a outra. Né? A lei da ficha suja seria um complemento da lei. Poderíamos dizer isso, que é um complemento da Lei de Responsabilidade Fiscal? A responsabilidade fiscal, ela é complemento da outra. As duas se unem, até porque a outra também, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também ela coloca situações onde aquele que feriu os princípios basilares da administração pública, ele pode estar impedido de ser eleito em qualquer outra situação. Prestou contas. O Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, apurou-se os fatos e viu que aquele cidadão, que aquele candidato teve problemas, ele pode se tornar inelegível também. Aí,
você bem disse, é a lei do ficha limpa juntado com a lei de responsabilidade fiscal. Somadas-se as duas, com certeza, elas trazem muito benefício para a sociedade, para o eleitor. E se o candidato, vou falar aqui mais outra coisa muito importante, um bom candidato, senhores eleitores, um bom candidato tem que ter, primeiro, princípio, tem que ter responsabilidade, tem que ter hombridade e, acima de tudo, ter um bom advogado e um bom contador. Por que eu digo? Para que administre as contas e não deixe, porque às vezes o prefeito nomeia um funcionário público na área administrativa e um funcionário pode desviar, mas se o funcionário desviou, a responsabilidade é de quem? É do prefeito. É dele, porque ele é que comanda. Ele é o gestor do condomínio chamado município. Justamente. Então, se ele tem essa gestão administrativa, ele que tem que acompanhar todos os seus cargos de confiança para que evite isso. E tendo um bom contador e um bom advogado para poder auxiliar todos esses cidadãos que são nomeados nos cargos administrativos de confiança, sim, gerindo isso aí, com certeza o candidato não vai ter problema quando ele tem também um contador sério e um advogado sério. Não é só ter contador e advogado. Um contador sério e um advogado sério. E um candidato sério e as pessoas que ele nomear para os cargos de confiança, que sejam também pessoas sérias, que sejam também pessoas probas, justamente para poder saber prestar contas, gerindo a administração pública, os bens públicos com equilíbrio, com bom senso, como se seus fossem, porque eles são da sociedade e os bens públicos são do cidadão. Eu me lembro que eu entrevistei também um outro colega advogado. Advogado, o direito é uma área maravilhosa, sempre dinâmica. Vai ser debate aqui nessa mesa aqui do Cultura Entrevista. Um outro advogado que me disse que, apesar de orientar o seu assessorado jurídico, que governava, que detinha um cargo público, ele sempre tinha a sua opinião, os seus pareceres atravessados, e o chefe do executivo acabava cometendo alguma irregularidade, mesmo orientado. Quer dizer, é preciso que o candidato também, ou o agente político, ele ouça os seus técnicos. Isso é primordial. Preste bem atenção. Você citou o caso de um advogado que orientava corretamente. Sim. Mas as decisões tomadas, elas eram totalmente contrárias àquela orientação dada por um advogado. O advogado orienta, mas o assessorado dele, o gestor, é que vai assinar. Ele é que vai assinar, certo? Então, se o advogado orienta de forma correta, dá todos os pareceres com relação a todas as questões administrativas que envolvem o município, os bens públicos, e o administrador, o gestor, deixa as coisas tomarem rumos divergentes daquilo que o advogado orienta, porque o advogado ele não tem o direito de orientar de forma equivocada, porque ele trabalha de acordo com a lei. E se ele trabalha de acordo com a lei, ele tem que fazer a coisa certa. E se o gestor público não toma o rumo daquela situação imposta pelo advogado, com certeza ele está ferindo a lei de responsabilidade fiscal, está ferindo a lei do ficha limpa e vai ser mais um daqueles que vai constar no rol dos que não poderão fazer parte de um pleito eleitoral, até porque com cassação hoje, que é 8 anos a mínima, hoje, para você ter ideia. Isso. Doutor Ailton, estamos aqui caminhando para o Cultura Entrevista e só mais uma opinião do senhor com a seguinte questão. Eu só disse agora há pouco que o rigor da lei, principalmente da lei complementar 131, a lei da ficha limpa... 135. Pois a tendência é que haja daqui para frente uma apuração melhor daqueles que vão ser candidatos, uma depuração daqueles que vão ser candidatos. Mas ainda esse ano, nesse processo eleitoral desse ano, ainda há o problema de pessoas com recursos na justiça para saber se são de fato ou não fichas sujas e não podem se candidatar. O senhor acredita que vai demorar mais quantos pleitos ainda até que esse pessoal sem capacidade, sem condições legais de ser candidato, esteja completamente fora do processo? Veja bem, Alex, nós temos uma lei que ela tem 4 anos, tem 2 anos, ela foi sancionada em dia 4 de junho de 2010, né? Então é uma lei nova. E eu vou citar um ditado aqui: o costume do cachimbo coloca a boca torta. Respeitando o eleitor, o assistente da TV Cultura, o costume do cachimbo coloca a boca torta. Mas nós não podemos mais conviver com isso, certo? Hoje, né, nós temos algumas dificuldades. Eu acredito que para o próximo pleito ainda, para prefeito, não digo para presidente e nem governador, eu acredito que para o próximo pleito, daqui a 4 anos, eu não vou encontrar com mais essas situações, não. Porque os partidos têm que selecionar. Os partidos terão que se preocupar com isso.
A sociedade tem que preocupar com isso. E nesta situação, eu vejo que nós seremos felizes. E essa lei, ela não vai voltar, meu amigo. Então, os partidos aqui para frente, eles terão que selecionar melhores candidatos, selecionar pessoas voltado para o direito, para a responsabilidade, para a administração pública com seriedade, para a convivência social e saber gerir, como você disse, o gestor público, saber administrar, que com certeza o bom administrador, ele vai ter sempre o lugar cativo no voto do eleitor. Isso é muito importante. Doutor José Ailton de Fátima, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Cultura Entrevista. Fica os meus agradecimentos, estou disponível para vocês, na hora que precisarem, me liguem. A OAB não vai deixar de maneira alguma de contribuir para os órgãos de imprensa, para contribuir com a justiça e nem para deixar de contribuir para os candidatos e nem menos os eleitores. Todos eles, nós somos um elo de ligação que precisamos disso. E vamos sim, somar a cada dia e agradecer por vocês por esse convite e sempre vou estar à disposição de vocês. Meu muito obrigado. Anote o e-mail, contato aqui com o programa, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua opinião, a sua sugestão da próxima entrevista e perguntas para o candidato. Tenha uma ótima semana.